Boa noite, sejam bem-vindos a mais um bate-papo aqui do canal. O assunto de hoje é artes cênicas e vinculado às artes cênicas, mais especificamente a técnica dos rasaboxes, uma técnica de expressão de sentimentos, enfim, uma coisa muito interessante não apenas para as artes cênicas. Eu não vou estragar falando bobagem que eu não tenho certeza, porque eu estou chamando para falar com a gente sobre isso uma especialista no assunto, a atriz campineira Juliana Caligares, que vai entrar aqui agora. Eu respondi o convite, mas não apareceu, vou eu chamar, convidar. Juliana, aí deu certo. Olá. Peraí, deixa eu colocar mais Oi! para baixo. Vou colocar um pouquinho mais para baixo aqui, Quando a senão gente não está aparece sozinho, muito. muda a configuração, né? Eu também sempre tenho que ajustar. Agora tem que ajustar. E aí, boa Tudo bem? Boa noite, noite. seja muito bem-vinda a esta casa. É um lugar, eu tenho muito carinho pelos papos que eu já bati aqui. Eu não sei se você chegou a olhar alguns vídeos anteriores do canal, mas é sempre um ambiente muito descontraído. Eu não tenho pauta porque eu sou muito xereta e pauta me tira um pouco a xeretice, eu sou obrigado a ficar comportado. Mas eu quero falar bastante com você sobre esse assunto que me interessou muito e eu tenho certeza que interessa para um monte de gente. Em primeiro lugar, Juliana, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por dividir sua expertise com a gente. E eu quero que você comece fazendo um resumo, porque eu acho que a gente tem muito que conversar sobre o assunto específico da Rasaboxes, dos Rasaboxes, mas eu gostaria de qualquer maneira que você me situasse, fizesse um resumo da sua vida, da sua trajetória na dança, de onde você veio, se sempre foi assim, e alguns highlights que você gostaria de destacar aqui, mas a gente vai partir logo para os Rasaboxes. Kleber, em primeiro lugar, é um prazer, uma delícia e uma honra imensa estar aqui com você. Honra é minha. E é uma honra no seguinte sentido também, além da gente estar assim estabelecendo esse contato profissional e um contato de amizade, eu tenho certeza. Uhum. Essa é a primeira vez que alguém vai falar sobre Rasaboxes de forma organizada em Uhum. algum veículo de mídia brasileiro. Que legal. Inclusive, toda vez que eu dou. É muito legal. Então, isso aqui está sendo bem exclusivo, sabe? Uhum. Bem original e Que exclusivo bacana. na mídia audiovisual brasileira. No YouTube, televisão, Instagram, o que for, Nossa, TikTok. e você que está honrada? Sou eu que estou. Você tá dando aquele em primeiríssima mão, sabe? O tal do furo. Uhum. É que todo jornalista Então, busca, né? tá rolando Que agora. Tá legal, rolando que legal, um que furo aqui legal. de reportagem. Muito obrigado pela Eu que oportunidade, agradeço. viu? Adoro artes cênicas, adoro ator, adoro atriz. Acho um povo muito legal, sempre. Todas as vezes. Eu tenho alguns amigos que fazem teatro há muitos anos e eu já fui algumas vezes em alguns ensaios de uma opereta que inclusive foi feita por uma amiga querida e eu me encantei com o grupo. Só fiquei lamentando que eu era velho demais para começar a conviver com gente tão nova. Eu devia ter começado isso cedo na minha vida. Mas vamos a você, que é o assunto da noite. Vamos Pode lá. começar. Então, eu gostei muito que você falou que eu sou campineira, porque eu sou campineira de coração, Como eu ainda de banda de coração também. campineira de coração, porque e eu vou falar, né, a minha cidade natal é Americana, que é próxima aqui à nossa região, né, de Indaiatuba, Campinas, Americana, e isso é importante porque foi lá que eu comecei a fazer teatro, em 1991, quando eu tinha 17 anos. Eu vou fazer 50 dia 19 de novembro, então são lá 32 Menina, anos você parece que de não tem, teatro. tem uns 37, 35. Caramba! Obrigada. Eu Obrigada. sei que eu também não pareço 60, mas você arrebentou, hein? Nossa, de jeito nenhum. 60, vixe, dava 50 fácil, menos até. É, Nem parece. mas você ganhou. Imagina, obrigada. E eu fazia parte de um grupo teatral da Escola Técnica Estadual Polivalente de Americana, né? Atualmente é uma ETEC. Uhum. Antigamente era só ET, não tinha o C.
E dentro desse conjunto das 14 ETs que existiam no estado de São Paulo naquela época, no início dos anos 90, existia um projeto de teatro de um professor, ator e diretor pedagogo, chamado Antônio Ginco, com quem eu trabalho até hoje. Já dei um spoiler aí, que foi trabalhar teatro lá na ET, a partir do Centro Paula Souza, que é, enfim, a instituição paulista que cuida das ETs, né? No caso, atualmente, das ETECs. E a gente começa esse grupo de teatro em 1991 como um grupo estudantil, e aí a gente vai avançando nos estudos, montando espetáculos cada vez mais complexos. A gente se emancipa da escola em 96, a gente inaugura uma sede própria, que era uma permuta, né? Depois a gente inaugura uma sede própria nossa mesmo, alugada, em 1998, na cidade de Americana. A gente começa a receber espetáculos de fora de Americana, de fora do estado, de companhias colegas, de companhias parceiras, espetáculos nossos, né? Porque a gente tem um curso de teatro lá que a gente faz, que era de acordo com a carga horária deferida pelo SATED, então era um curso quase técnico. Faltou isso aqui para ser um curso técnico de teatro. Legal. Aí a gente teve várias experiências com o Antônio Ginco, passamos pela mão de outros diretores também, para diversificar a nossa formação. Então a gente teve todo esse alcance, né, de teatro no interior. A gente começa a dar oficinas fora, em outras cidades, em festivais. A gente tem uma temporada que a gente migra para São Paulo em 2004. A gente abre uma sede em São Paulo, né? A gente se filia à Cooperativa Paulista de Teatro. A companhia muda de nome. A gente originalmente se chamava Cia Se Liga de Teatro. Aí no início dos anos 2000, depois de 12, 14 anos de atividades, a gente percebe que Cia Se Liga era um nome bastante adolescente. A gente se cooperativa com o nome Cia Trilhas da Arte, Pesquisas Cênicas, que é o nome atual, mas é a mesma história, é o mesmo legado. E aí, como grupo cooperado, né, a gente começa a frequentar a cena paulistana bastante intensamente. A gente fica em São Paulo até início de 2013, quando a gente volta para Campinas, né? A gente volta a ter sede no interior. Em São Paulo, a gente teve sede própria mesmo, nossa, na rua Frei Caneca, bem pertinho do shopping Frei Caneca. Chamava Estação Caneca, Espaço Cultural Cia Trilhas da Arte. Era uma cafeteria, era um café-teatro muito chique, muito elegante. A gente recebeu muita gente lá. Até vencedores de prêmio Shell foram fazer temporadas lá. A gente recebeu espetáculos que estavam concorrendo ao Shell, os jurados iam lá, muita gente famosa ia lá, muita gente como a gente também ia lá. Então foi um período de bastante efervescência. Aí a gente resolve voltar para o interior e aí a gente estabelece sede dessa vez em Campinas e não mais em Americana. Então é mais ou menos essa trajetória, que é uma trajetória de teatro de grupo no interior, porque mesmo na capital, a gente continuava fazendo oficinas no interior, festivais no interior, participando de eventos no interior. Certo. Além disso, para resumir, né, além dessa minha formação de 32 anos de teatro de grupo, como pedagoga, professora, diretora, artista, atriz, eu fiz artes cênicas, né, na Unicamp. Aí eu pude fazer uma outra graduação em filosofia. Aí eu também fiz uma graduação em artes visuais. Aí eu fiz uma pós-graduação em simbologia teatral na ECA USP. Depois eu fiz um mestrado em linguística na Unicamp com abrangência em teatro e semiótica. E acabei de concluir agora em agosto um doutorado em artes cênicas. Então tem a formação acadêmica e tem a formação de teatro, né, de grupo. Bem consistente. Então, esse é o legal resumão assim da minha... Pelo que eu percebi, o tempo todo essa formação foi acompanhada de prática, né? O tempo todo. Daí que vem essa consistência toda, porque só estudar não, mas você desde que começou antes de estudar, não foi isso? Quer dizer, estudou paralelamente desde o começo. Você já começou fazendo e estudando. E não parou mais, né? Muito legal. Muito legal. E Rasa Boxes é o seu último... Permeou sua carreira desde sempre? Desde quando? Ou apareceu agora? É um interesse recente? Olha só que legal. Eu costumo dizer que eu sou uma antes do Rasa Boxes e outra pessoa depois do Rasa Boxes. Por que digo isso?
Rasa Boxes entrou na minha vida quando a gente estava em São Paulo, com a sede lá, né, o Estação Caneca, Espaço Cultural Trilhas da Arte, através da artista da cena, diretora, atriz, pesquisadora Letícia Olivares, que já tinha travado contato com a técnica do Rasa Boxes através do Madalenas Project. O Madalenas Project, ou Projeto Madalena, é uma reunião de mulheres que ao redor do mundo que cria um coletivo artístico para estudar as artes cênicas do ponto de vista feminino, a partir de uma epistemologia do feminino. Esse grupo é muito interessante. O projeto Madalena, ele é encabeçado pela Julia Varley, que é esposa do Eugênio Barba, cofundadora, portanto, do Teatro Odin, do Odin Theater, que é um dos grupos mais famosos do mundo inteirinho, né, o Odin Theater. E a Julia Varley, ela vai liderar esse grupo e ela vai organizar encontros do Madalenas Project ao redor do mundo. Em 2009, a Letícia participa de um encontro do Projeto Madalena na cidade de Florianópolis. Esse encontro se chama Tierra Firme. E lá nesse encontro, ela vai fazer a oficina de Rasa Boxes com a Michelle Minnick. E a Michelle Minnick é a pessoa que é herdeira do legado do Rasa Boxes no mundo, a partir do encontro dela com o Richard Schechner. Mas eu já falo desse cara já, porque ele é bem importante. Bom, a Letícia vai fazer a oficina de Rasa Boxes com a Michelle Minnick, que é a pessoa pesquisadora mais importante de Rasa Boxes no mundo atualmente. E ela se encanta com a técnica e começa a estudar Rasa Boxes. Em 2011, quando a gente estava lá em São Paulo, na nossa sede em São Paulo, a gente precisava, Kleber, de um espetáculo que dissesse pra gente que a gente ainda era artista. Porque a gente era empresário teatral, né? Foi muito legal a nossa sede, foi tudo lindo, maravilhoso, porém, a gente, na sanha de administrar um espaço cultural no centrão cultural da capital, a gente virou empresário, a gente deixou de atuar. A gente deixou de exercer nossa arte. E a gente tinha muita preocupação de manter o Café Teatro aberto, de ficar trabalhando de segunda a segunda, porque tinha que também ter a cafeteria funcionando, servir almoço funcionando, porque tinha que entrar dinheiro para pagar a conta, para pagar um monte de coisa. E nessa sanha assassina, a gente nunca mais atuou, a gente deixou de fazer o que a gente fazia sempre para manter uma sede na capital. Saiu do centro das artes para a beirada. Né? Porque a gente virou empresário, sabe? A gente virou administrador do espaço. E é uma dura realidade. Quem tem espaço sabe. Né? Quem é artista tem espaço sabe. E aí, em 2011, a gente falou assim, não, a gente tem que voltar a entender quem é a gente na fila do pão. Né? Quem é a gente agora. Então, vamos montar um espetáculo para falar do artista para o artista? Quem é o artista? Para que teatro no século XXI? E naquela época estava começando o boom dos streamings, né? O Netflix sempre foi mais importante. Então, se todo mundo tem acesso ao streaming na palma da mão, estamos falando lá em 2011, quando não tinha essa variedade que a gente tem hoje. Para que teatro? Para que o ao vivo, né? Se a pessoa pode ter o audiovisual. Aí a gente convida várias pessoas para participar desse projeto. Uma delas é a atriz Monalisa Vasconcelos, que cria um roteiro performativo chamado Catadióptrico. Catadióptrico, sabe o que é? É aquele reflexivo que tem no capacete do motociclista, sabe? Que não tem luz própria, mas que reflete a luz que incide sobre ele. Então, também o olho de gato, né? Esse dispositivo envolve a luz que incide sobre ele. Ela criou esse nome porque é como se o artista fosse esse dispositivo. A gente não tem luz própria, mas a gente devolve para os olhos do espectador a luz que incide sobre nós. A luz que sai dos olhos de quem nos assiste, bate em nós e a gente devolve a nossa arte para os olhos de quem está assistindo a gente. Era um espetáculo bastante performativo, a gente amou o roteiro e pá, quem que vai dirigir isso aqui? Aí que eu conheci a Letícia Olivares através de um amigo em comum. Falei do projeto para ela e ela falou assim, é o Rasa Boxes. Muito profundo, Ney, que o meu colega e artista, Ney Zanatti.
E aí a Letícia falou, é o Arrasaboxe, Ju, para discutir a arte para o próprio artista, a gente tem que discutir o sabor das emoções. Porque a gente vai entender, depois eu posso até falar, eu vou falar da tradução, que significa, né? Que é a emoção na língua. Comer a emoção, deglutir a emoção e não pensar sobre ela, Uhum. mas ter ela no estômago, ter ela no intestino, sabe? Ser visceral mesmo. E aí a gente convida a Letícia, que traz o Arrasaboxes para dentro da companhia e dirige com a gente Cata Dióptrico, um espetáculo bastante performativo. A gente faz 2 temporadas em São Paulo, mas foi um ano de montagem, né? Foi um ano de pesquisa. E nesse um ano a Letícia formou a gente no Arrasaboxes. Né? Aí saiu gente, entrou gente, saiu gente, entrou gente, porque, né, não é fácil, a vida de artista, ela é bastante exigente. E aí, no fim, ficamos no espetáculo algumas pessoas, dentre elas o Antônio Ginco, que é esse professor com quem eu comecei lá atrás, com 17 anos, Uhum. o Lucas Barbosa e a própria Mona Lisa Vasconcelos, que é a autora do texto. Uhum. A gente termina as nossas atividades em São Paulo em dezembro de 2012. Em 2013 eu volto para o interior, o Ginco fica em São Paulo, então a gente fica com 2 braços, um braço capital com o Ginco e um braço interior comigo, com a sede em Campinas, e uma parte dos trabalhos da companhia em São Paulo, com ele fazendo espetáculos lá, mas a sede, CNPJ, tudo daqui. Bom, nesse momento que o Arrasaboxes entrou na minha vida, em 2011, eu não parei mais. Porque mesmo Nossa, que a gente tenha já faz, terminado já faz 12 anos, então? 12 anos, mesmo que a gente tenha vendido o espaço e não tenha mais retomado o espetáculo catadióptrico, eu peguei tudo que a gente fez, eram 4 pessoas em cena, né? Eu peguei tudo que a gente fez e transformei num espetáculo performativo chamado Janelas para uma Mulher, que é o meu solo. Eu já apresentei umas 3 vezes em Indaiatuba, graças a Paloma Dourado e ao Grupo de Teatro Estrada e à Secretaria de Cultura de Indaiatuba, que sempre foi parceira do Estrada, né? Uhum. E seguir com o Janelas para uma Mulher é um solo que eu ainda apresento, circulo bastante com ele, trazendo para o meu corpo as partituras de performance de 4 pessoas. Então eram a minha e outras 3. Então eu trouxe o Arrasaboxes de outras 3 pessoas para o meu corpo. Isso fez eu ter uma fonte constante de pesquisa. Incansável. Eu comecei a ministrar oficinas, né? No interior, o primeiro grupo para quem eu ministrei oficinas no interior, além do meu próprio grupo, foi a CIA Mancomunados de Araçatuba, a convite do diretor, né, Alexandre Melinski. E depois de 2013 eu não parei mais. Só em Indaiatuba eu já ministrei umas 5 vezes oficina de Arrasaboxes também, em parceria com o grupo de Teatro Estrada. Então esse é o histórico do Arrasaboxes na minha Então, vida. eu tenho algumas dúvidas. A primeira delas, você falou o tempo todo em nós, ainda que você tivesse feito o monólogo agora. Eu achei isso muito interessante, muito legal, muito, muito emblemático. Esse grupo que começou com você lá atrás, quantas pessoas eram? E dessas pessoas, quantas ainda estão com você? A partir da montagem de Catadióptrico está a Letícia Olivares, o Antônio Ginco e eu. Né? A partir de 2011, essas 3 pessoas ficaram. Sei, E sei. aí outros artistas Sim, entraram. mas esse núcleo duro, o sonho conjunto é desses 3. E que mais gente vai Exatamente. somando a esse sonho, vai sonhando junto. Isso é muito legal, né? Muito legal. Nossa, você matou na mosca o núcleo duro que sustentou a companhia depois que a gente teve um luto, né, pelo fechamento da nossa sede em São Paulo. Foram essas 3 pessoas, eu, o Antônio Ginco e a Letícia Olivares. E também, não posso deixar de dar esse crédito à Jéssica Miranda, ao Tiago Nastri e ao Lucas Barbosa, que é o elenco do espetáculo O Pequeno Senhor do Tempo, que é um espetáculo infanto-juvenil com temática indígena. O Lucas Barbosa era do elenco do Catadióptrico, ele continuou no Trilhas, junto com a Jéssica e com o Thiago, a partir do nosso espetáculo Infanto Juvenil, que eu escrevi e dirigi, com temática indígena. Porque eles Uhum, têm, né, uma ascendência indígena, então o elenco também é bastante representativo. Esse uhum, espetáculo também está vivo até hoje, mas com outro elenco. uhum. Então o núcleo duro era eu, o Ginco, a Letícia, o Lucas, a Jéssica e o Thiago. Então eram 2 núcleos duros, né? Um de São Certo. Paulo e É um em isso, em São Campinas. Paulo e aqui.
E uma outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, não é nem uma pergunta, é uma pergunta. Eu queria que você fizesse uma explanação é, para o público em geral, porque até agora nós só falamos de arte. Então eu queria que você primeiro falasse, eu já falei, expliquei na própria chamada para a live, tá? Explica em grosso modo o que é a técnica dos Rosa Boxes. Mas eu gostaria que você, que falado é diferente de lido, né? Ainda falado por quem faz, usa outras palavras, outra expressão corporal, a coisa fica muito mais clara. Então eu queria, em primeiro lugar, que você explicasse para, inclusive, não atores, o que é a técnica, inclusive não, uma coisa que fosse que abrangesse todo mundo, o que é a técnica das Rosa Boxes. Você falou de um texto em sânscrito, eu queria saber de quando é esse texto. Então, eu queria que você desse uma pequena descrição, vamos dizer, um lead do que é a técnica Rosa Boxes e explicasse em seguida quais as aplicações dentro das artes cênicas, quais os momentos das artes cênicas que isso se aplica, quais outras aplicações práticas, porque é uma coisa muito interessante, né? Como eu sou uma pessoa que eu sou governado pelo meu coração, não pelo meu cérebro, me soa muito interessante você conseguir gerir as suas emoções de acordo com as circunstâncias, né? Sejam elas reais ou ficcionais, né? Please. Olha, eu acho que a primeira coisa, a coisa mais legal assim de falar é o nome, né? Porque em português, né, com o alfabeto latino, a gente escreve R-A-S-A, né? Rasa. Mas não é o oposto de profundo, Você é né? raça? Como é em português. A palavra rasa, escrita com o alfabeto latino, em sânscrito se pronuncia rasa, né? O S ele vai ter esse som de C cedilha Uhum. e o R vai ser É o rda, nosso sabe? Com a porta. língua virando no palato atrás dos dentes. Uhum. Então é raça, Uhum. que em sânscrito significa suco, sumo, sabor ou essência. Obrigado, Tauan. Tauan, Uhum. beijo para você, meu querido. Uhum. Por quê? Porque a gente vai lidar com o sabor das emoções. É como se você pegasse algumas emoções que são as emoções básicas do tabuleiro do Rasa Boxes, porque ele primordialmente é um jogo, né? É um jogo de tabuleiro, é uma grade no chão, que depois vai virar um cubo em 3D, né? Por isso boxes, porque boxes é o plural de box, que significa caixas em inglês. Então, numa livre tradução, seriam caixas de sabores de emoção, ou caixas de emoção, ou caixas emocionais saborizadas, tá? Uhum. Por quê? Essa palavra raça, né, na verdade, ela vem de um conjunto de normas e regras, ou talvez códigos performativos contidos num livro sagrado em sânscrito chamado Natya Shastra ou Natyasastra, que é um livro que ensina como dançar em honra aos deuses e deusas na antiga Índia de mais de 2.500 anos atrás. Para a galera toda entender, o correspondente disso no Ocidente seria a poética do Aristóteles, sabe? Que tem alguns códigos e normas de como fazer o teatro Uhum. trágico. E a Poética 1 e a Poética 2, que se perdeu, né, no incêndio da Biblioteca de Alexandria, por ironia do destino, seria a relativa à comédia, né, como realizar a comédia. Bom, o Natya Shastra, segundo a religião hindu, ele foi inspirado pelo deus Brahma, né, que narrou o livro todo para que as pessoas soubessem como honrar as deusas e os deuses. E o panteão da religião hindu, ele é enorme, né? Ele tem uma miríade de deuses, né? Uma religião politeísta. E aqui é importante ressaltar que hinduísmo não é a mesma coisa que ser indiano. Ser hindu não é ser indiano. Indiano é quem nasce na Índia, né? E quem é hindu pratica o hinduísmo, né? O hindu não é o gentílico. Uhum. Hindu é o praticante da religião. Indiano é que é o gentílico. E a gente tem o Richard Schechner,
que é um jovem estadunidense lá nos anos 60, que vem da performance, que vem da dança, um hippie, um aventureiro no sentido artístico do termo, né? E como muitos jovens estadunidenses nos anos 60, beatnik, enfim, vai para a Índia para entender outra forma de viver, outra forma de existir, outra forma de cultura. E lá ele se depara, então ele foi para estudar as formas espetaculares da Ásia, né, orientais, asiáticas, e estudar as artes marciais indianas, como Kalaripayatty, as danças, o Odissi, o Odissi. E aí ele se depara com o Natya Shastra e com as normas que as sacerdotisas e os sacerdotes lidavam para dançar nos templos em honra a Krishna, Vishnu, Brahma e por aí vai. Toda essa miríade de deuses que são bem conhecidos. Ganesha, né, o mais conhecido, o deus com cabeça de elefante. Enfim, e tem um jeito para fazer isso, né? A gente tem uma correlação disso, por exemplo, na Paixão de Cristo, quando a gente também encena a morte do nosso Deus, ou no Natal, quando a gente encena o nascimento do nosso Deus. Tem a epopeia dos deuses dançada na Índia antiga, porque naqueles tempos imemoriais, a dança e o teatro era uma coisa só. Não tinha uma separação, então era uma dança teatralizada, um teatro dançado, né? E o texto também era todo cantado, declamado, né? Fazia parte de um ritmo que a pessoa dançava e tal. E tinha sempre uma oferta de comida. Então, para cada deus ou deusa, tinha uma comida que seria preparada. E essa comida não é preparada de qualquer jeito. Ela é preparada de acordo com algumas regras e códigos bastante estritos. E o jeito de preparar também, e quem prepara também. No Brasil, para a galera entender, a correlação mais direta por exemplo, no candomblé e as religiões de matriz africana, quando a gente tem lá a mãe, o pai de santo, o filho de santo, enfim, eu não sou da religião, então eu não vou saber dizer com tanta clareza. Porém, eu sei que tem pessoas especiais que preparam comidas especiais para determinados orixás. E tem um jeito certo de servir e tem uma dança que acompanha isso. Isso tá tudo lá no Natya Shastra, tal qual no candomblé, por exemplo. Certo. Né? E se tem alguém aqui que é do candomblé e quiser falar alguma coisa aqui nos comentários, pode falar também. Essa correlação fui eu que fiz a partir das minhas pesquisas, né? E aí o que o Schechner vai fazer? Então, a gente tem isso. Ele vai olhar para isso e vai falar: uou, isso é um jeito de entender o corpo como o grande potencial motriz das artes cênicas, e não o cérebro, e não a razão, e não a lógica, o intelecto, a coisa enquadrada, a coisa aqui cerebral, a coisa que julga, que tem preconceito, que amarra o corpo. Se a gente traz para uma visceralidade, se a gente traz para o estômago, né, para os intestinos, se a gente tira o cérebro da cabeça e coloca o cérebro nos órgãos viscerais, ou no coração, como você diz, a gente consegue uma performance plena, que não vai nos machucar, que não vai fazer a gente sofrer horrores depois de sair de cena, que não vai fazer a gente se misturar e se perder para sempre num personagem, que vai fazer a gente ter uma performance muito mais vinculada ao público e menos ao nosso ego. Aqui, ó, o Ney escreveu aqui. É exatamente isso, Ju. As pessoas são preparadas para cozinhar e os filhos do santo, a ser alimentado, recebem em forma de dança, da sua dança em agradecimento. É igualzinho que tá lá no Natya Shastra. Você percebe como as religiões do mundo antigo sempre conversaram, né? Isso é uma grande... de grande interesse antropológico, né? Porque todas se encontram em vários momentos, né? O que eu ia te perguntar? Você já me respondeu duas coisas só com essa primeira explanação, porque o que o texto se propõe a ensinar serve tanto para já na primeira fala sua serve para o ator. Você falou do ator, mas eu fiquei me pondo no lugar do meu dia a dia. Eu preciso disso no meu dia a dia, na minha vida, para não ser insuportável, para não ser, enfim, equivocado, né? É meio que colocar as vísceras para fora e analisar. É muito legal. Já gostei. Vamos para frente, então. Fala mais aplicações aí.
Então, menino, isso que você está falando. Nossa, Kleber, você é muito sensível para entender. E olha, não sei se a galera tá ligada, mas é a primeira vez que a gente está conversando, né? Para isso, a gente nem se preparou, né? Eu não te Não. brifei, você não me Uhum, brifou. uhum. Não, você tá só absorvendo aqui. Eu acho isso incrível, assim, porque é só ter ouvidos para Pois é, ouvir, né? Como por disse isso o que eu não quero poeta. pauta, entendeu? Tira essa empatia. Você atrapalha essa empatia com a pauta. Não que seja totalmente ruim, mas eu prefiro me arriscar e ir assim, porque pode ser muito ruim, mas nunca foi até hoje. Não, nossa, tá sendo incrível, você é muito poroso, muito receptivo. Ó, e aí o que que o Schechner vai fazer? Ele vai falar assim: bom, eu preciso levar essa forma de fazer arte para o Ocidente para libertar a galera. Oh, Porque a gente está num momento nos anos 60 em que está rolando o pós-guerra, a Segunda Guerra Nuclear, o pós-bomba atômica, o julgamento de Nuremberg, a desnazificação da Europa, a desnazificação dos Estados Unidos, inclusive, né? Uma repressão muito grande, uma caça às bruxas, né, em relação ao comunismo, esse medo, a cortina de ferro, uhum. dois blocos, né, o bloco soviético e o bloco estadunidense, OTAN, Pacto de Varsóvia, aquele medo da guerra nuclear. Enfim, é um mundo muito maluco, a corrida espacial, o homem chegando à Lua, essa loucura. E aí o E nunca Schechner fala assim, passou isso, né? 60 anos depois está igual. tá A tensão é a igual, mesma e as pessoas ainda têm essa dificuldade, né? sim, e é por isso que eu digo que é a arte que salva, assim, sabe? Eu sempre falei isso, no sentido de nos emancipar, né? A arte nos emancipa bastante. Ela nos deixa cidadãos do mundo mesmo, independente de qualquer coisa, Uhum, né? uhum. E aí o Schechner fala, é isso que eu quero, eu vou tentar fazer isso. Então ele tem uma tarefa monumental, que é traduzir para o inglês, do sânscrito Natya Shastra. Então ele aprende, ele traduz e ele leva para o Ocidente essa técnica, só que ele tem que trazer de uma forma bastante pedagógica. E a gente não tem que ter medo da palavra pedagogia, a gente que é artista, porque arte é pedagogia na sua forma de aplicação, na sua forma de construção, na sua forma de cunhar passo a passo criativo, né? Então ele vai falar, eu preciso de um passo a passo criativo. E aí vem o refinamento. Ele vai pegar uma boa parte do que ele absorveu do Natya Shastra e ele vai associar com as técnicas do Antonin Artaud e o teatro da crueldade, o que seria uma outra grande conversa também, né? O teatro do Artaud, Essa é só a que é o teatro da primeira. crueldade. Essa é Essa é só a só a primeira, primeira porque o teatro... conversa. Estou Só a adorando. Tem primeira, tanta coisa para a gente falar ainda que não vai dar tempo. Nós já estamos no meio da conversa e ainda não falamos do projeto. Então meu, vamos tem lá. muito tempo É, para a porque é gente precisa muito conversar grande, mesmo. cara. Oi? E é muito grande. Eu tô assim, fazendo só tópicos, Uhum. viu? E aí ele pega e ele vai associar com as práticas do Antonin Artaud, o teatro da crueldade, e antes que todo mundo saia correndo daqui, o teatro da crueldade do Artaud não tem nada a ver com ser do mal, com ser maligno, com coisas nefastas, absolutamente, é o oposto disso, né? Quando o Artaud traz a coisa do cruel, ele não está falando da coisa do maligno, ele está a coisa do cruor, a coisa mais crua mesmo, né? A coisa primeva, a coisa, Uhum. ou essa palavra que está na moda, essa coisa mais prime, primordial, que é a atuação em si desvinculada de um ego, de um narcisismo, de uma coisa assim. Então ele está na coisa mais crua mesmo, mais quase sagrada, é ao contrário disso, né? A coisa mais sagrada do ator e da atriz, que é o seu corpo exposto à atuação, a servir ao bem comum, a esclarecer o público, a levar luz, conhecimento, técnicas. É o contrário disso. Então, a crueldade é essas técnicas que o Artaud vai cunhar para trazer o cruor, a coisa mais primeva do corpo que atua, do corpo que Crueza, talvez, performa. também, né? Crueza. Isso, a crueza, Eles falam, quem estuda Artaud para valer, eu estudo, mas não sou especialista, sou especialista no Rasa Boxes. É a crueza, mas eles usam a palavra Cruor. cruor, que Uhum. vem um pouco do Que é francês e do português. mais essencial. Para tirar um pouco do. É, Porque quando a gente fala crueza, às vezes pode levar para uma coisa muito do dia a dia, mas são sinônimos. Cruor é uma palavra mais é. antiga.
Uhum. Mas é a coisa da coisa crua mesmo, da Uhum. crueza no sentido Uhum. do não elaborado, né? Do não Não elaborado. processado. Não processado. Era isso que eu estava buscando. A Isso Aldênia aí. quer falar alguma E ele vai. coisa. Tem alguém falando alguma coisa aí. Oi. Pera. Eu acho que ela falou um oi aqui. De todo modo, vamos Bom, lá. vamos lá. A gente tem, ele vai associar com a coisa do Arthur, né? E o Arthur ele vai trazer muito, e agora vem o que eu falei no começo da live, que é o cérebro na barriga. O Arthur tem uma expressão chamada sistema nervoso entérico, que é o sistema nervoso interno, é o sistema nervoso parasimpático, é o funcionamento dos órgãos viscerais, né? Uhum. Que funcionam a nossa revelia. A gente não manda o coração bater, a gente não manda o intestino funcionar, né? Uhum. Então, ele acha que a atuação tem que ser dessa forma, sem pensar. Tem que ser autônoma, Uhum. emancipada, visceral. E É. ele vai trazer essa Por, expressão sistema nervoso entérico, que é o cérebro na barriga, por, né? Esse o Arthur vai falar o cérebro na por barriga. mais O que. Schechner vai olhar isso, é o Por, cérebro na barriga. uhum. Para de pensar, vamos só viver, vamos só sentir. Não é para de pensar, né? O Arthur também não é Pois é, um idiota, isso né? que eu estava pensando. Não que não tenha sido planejado, não planejado, estudado, sentido, digerido, mas na hora tem que ser primeiro, tem que ser. Aquilo tudo é só tempero. O produto final tem que sair da história de dentro, né? Da história de dentro. Inclusive no Rasa Boxes, eu gosto muito da palavra tempero, porque tem a ver com cozinhar os elementos, que é a última etapa de uma oficina, por exemplo, eu vou chegar lá. E aí ele vai cunhar, para quem tem o livrinho da Martins Fontes, né, o Teatro e Seu Duplo, do Arthur, chama o Teatro e Seu Duplo, Martins Fontes 2006, lá na página 151, eu sei de cabeça porque é uma citação que eu sempre uso, Uhum. tá lá o ator como um atleta do coração, o atleta do coração. Você falou isso no começo da live, né? Eu uso o meu coração. O Arthur vai cunhar essa expressão. O ator é um atleta afetivo, né? É um atleta cardíaco, é um atleta do coração. Depende, tem várias traduções em que ele escreveu em francês. E Uhum. aí o Schechner vai falar, é disso que se trata. Aí ele vai pegar o Rasa Boxes, quer dizer, ele vai dar o nome de Rasa Boxes, né? Ele vai pegar os códigos do Natya Shastra, vai aproximar do teatro da crueldade do Arthur e do método das ações físicas do Stanislavski. Uhum. E aí, em vez da gente usar, a gente antigamente usava erroneamente, a partir de uma leitura errada do método Stanislavski ao longo do século XX inteirinho, e que agora se desvendou, né, à luz do século XXI, a tradução original do que o Stanislavski escreveu de verdade, Uhum. sem a censura stalinista, que foi o que chegou para a gente no Ocidente, né? Mas isso também é papo para outra coisa. A gente vai associar, então, o Rasa Boxes ao teatro do Arthur e ao método das ações físicas do Stanislavski, a partir de, e agora a gente chega exatamente na técnica, gatilhos psicofísicos e não psicológicos. Não tem isso aqui. São gatilhos psicofísicos. É o ator ou a atriz como atleta do coração. O atletismo emocional. E aí o Rasa Boxes, ele vai ser desenvolvido, então o Schechner vai dar esse nome, né? Raça, que significa suco, sumo, sabor ou essência. E dentro de caixas, que é o estatuto do treinamento. São caixas, né? Boxes. E aí, como é que se dá o treinamento? Agora que dá para falar brevemente assim, Uhum. né? O treinamento. A gente começa trabalhando com um tabuleiro no chão, com 9 boxes, né? Com 9 caixas. São as 9 Sendo emoções que que na trabalham. caixa central Cada uma para uma emoção. é um grid, assim. Um tabuleiro, é um grid no chão, assim, né? Certo? A gente faz um retângulo maior, risca 2 vezes assim, 2 vezes assim, dá 8 com um 9, que é uma caixa central. Nessas 9 caixas que ficam em volta da caixa central,
a gente vai escrever o nome das 8 emoções rásicas que liberam sabores emocionais. E quem registrou isso foram monges, né? Monges do hinduísmo e depois, posteriormente, monges budistas que tomaram contato com o Natya Shastra. Né, que o budismo depois também é bem forte lá na Índia, e eles vão absorver bastante coisa que veio do hinduísmo, né? Inclusive a forma de devoção aos deuses, que os budistas vão apreciar bastante, né? De submissão, devoção. De cabeça, vamos ver se eu lembro sem colinha, porque às vezes eu vou falar dos rasa e eu esqueço. Porque são 9, pera. Ó, vamos lá. A gente tem Hasya, alegria. O Schechner pede para a gente falar os nomes em sânscrito, porque ele não gosta da tradução. Então, a tradução que eu vou fazer é uma tradução livríssima. Assim, não é uma tradução direta, porque em português é muito menor do que em sânscrito, tá? Deixa essa ressalva aqui. Então, Hasya seria a alegria, a infância, o cômico, a comicidade. Raudra, que pode ser traduzido livremente como raiva ou ira. Bibatsa, que pode ser traduzido como nojo, ojeriza, indisposição com relação a alguma pessoa, não indisposição física. Tipo, sabe quando você fala assim, ai, que preguiça daquela pessoa? Tal. Pode ser isso então, também. Né? Então pode ser asco, nojo, ojeriza, preguiça de alguém, bibatsa. O ira, escreve com V, mas vai se ler com U, né? O ira, que é coragem, bravura, valentia. A gente vai ter Bhayanaka, que pode ser medo ou pavor, paura. Karuna, tristeza, melancolia, solitude. Qual que eu não falei? Shiringara ou Siringara, amor. Aí esse amor, ele pode ser amor filial, maternal, por um amigo, um amor pelas coisas, né? O amor aos discos, amor aos livros, amor aos animais, amor a Deus, amor, enfim, o amor carnal mesmo, sexual, vários tipos de amor. E agora eu não lembro quantos eu falei. Talvez eu tenha esquecido algum. Então eu falei Hasya, Raudra, Bibatsa, Karuna, Siringara, Bhayanaka, Adbhuta. O Bu de Adbhuta é o mesmo Bu da palavra Buda, que significa contemplação, admiração, deslumbramento. Então, você pode estar contemplando uma boa ação, contemplando um animal dando à luz, contemplando a pessoa que você ama, paquerando, né? A paquera também é Adbhuta, contemplando a Deus, contemplando as estrelas, contemplando uma criança andar de bicicleta. Então, é muito amplo, por isso que ele não gosta de tradução, falta um. Por isso que ele não... eu tô contando aqui, deu 7. Deu 7. Raudra, Adbhuta, Bibatsa, Karuna, Siringara, Uira, Bhayanaka e... Ixi, falta um. Qual que eu não falei? Pera, deixa eu olhar aqui. Pera aí. Nossa, só porque eu quero falar deu branco, mas eu achei aqui, peraí. Falei Adbhuta, Sringara, Bhayanaka, Bibatsa, Uira, Hasya, Karuna, Raudra. Espera aí. Adbhuta, Sringara, Bhayanaka, Bibatsa, Uira, Hasya, Karuna e Raudra. 8. Falei todos. 8. 8. Isso mesmo. O nono rasa, que a gente não nomeia... eu acho que fechou. Obrigado, Ney. O nono rasa, que tá lá no centro, a gente vai chamar de Shanta. Em português escreve Shanta. Shanta, que não tem sabor nenhum. Shanta, no Natya Shastra, é a clara luz. A neutralidade dentro do olho do furacão. A reunião de todas as cores. É a luz. Eu estava pensando nisso, é o branco.
É o branco. É Uhum. um branco emocional, sabe? É o tudo. Uhum. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu gosto de chamar de o descanso do guerreiro, ou o descanso da guerreira, ou da pessoa que tá lá, né? O guerreire, no meio do Razaboxes, lutando com as emoções. Então, a partir desse tabuleiro no chão, a gente vai fazer vários percursos performativos para compor poses. Então, o primeiro percurso no Rasa Boxes é um percurso em que você vai desenhar 3 expressões artísticas, 3 desenhos ou formas para cada um desses 8. Então, serão 24 desenhos e você vai colocar dentro das caixas. Essas caixas são imaginárias, né? Porque é um tabuleiro bidimensional no chão, feito com giz ou fita crepe. Mas a gente imagina que são paredes que a gente levanta e a gente vai caminhar por uma estrutura templária entre uma caixa e outra, caminhando por essas paredes imaginárias. E quando você cai na piscina rásica, né? Você tem que imaginar que são 8 piscinas com esses sabores. Uhum. Você mergulha lá dentro, você está 100% num caldo saborizado. É como se fosse uma gelatina saborizada, uma geleca cheia de haldra, por exemplo, que é ira, em vários níveis, né? Cheia de amor, né? Que é xiringar, em vários níveis, por aí vai. E aí você faz os desenhos, depois você faz as fotografias, são 3 fotografias, depois as fotografias vão ganhando respiração, a respiração ganha som, o som ganha palavra, a palavra ganha texto e o texto ganha o palco, né? E a coisa mais Uhum. importante de tudo é que a gente não pode ler o Rasa Boxes em chave cristã, porque não vem daí. Então, o que eu quero chamar de chave cristã? Um certo moralismo binarista que opõe, por exemplo, tristeza à alegria, né? Que opõe karuna à rácia. Karuna é tristeza e rácia é alegria. Porque não se trata de oposições. Quer ver um exemplo que eu gosto de dar em oficina? Por exemplo, alegria. Ah, alegria é uma coisa positiva. Uhum. Sim, o bully na escola que faz bullying, ele se alegra com o bullying. Ele Não é também ri. inofensivo totalmente, né? Não, essa coisa de achar que a alegria é do bem e tristeza é do mal de um pensamento E bastante também, e também achar estruturante binário. que tristeza é feio, que pobreza é feio, que dor é feio. Há tanto lirismo nessas coisas, né? Sim, ainda mais se tratando de arte, que a gente tem que retratar essas situações. Uhum. Então, e por exemplo, às vezes você fala assim, a raiva é do mal. Não, senhor. Não, senhora. Quando você tá com raiva, às vezes a raiva te move, sabe assim? Exemplo que eu gosto de dar, porque às vezes eu dou muita aula para adolescente, né? Caramba, esse ano eu não passei no vestibular. Mas que raiva, o ano que vem eu passo. Então, a raiva de não ter passado no vestibular, a raiva de não ter tirado carteira de motorista, a raiva de não ter conseguido sair com aquela menina ou com aquele menino, É como, vai fazer você se esforçar. é como o cortisol, né? Pouco demais você não corre quando você vê fogo, não é? O cortisol é o que te fala fogo, Exatamente. corre. Então você fala, olha, fogo, né? É mais ou menos por aí o gatilho, né? Isso, e você deu um exemplo perfeito de gatilho psicofísico. Porque você tem que salvar a sua vida. Você não vai parar. Ah, será que eu fico aqui, espero me queimar para depois sair correndo? Não, mano, sai. Você tá pegando fogo, você tá embaixo de um negócio que tá caindo. É. Você vai bater o carro, você vai frear. Então são gatilhos psicofísicos. É o sistema nervoso parasimpático. É exatamente isso que é o atleta emocional. Só que você vai, e agora vem o pulo do gato. Você vai simular isso, porque é arte, é teatro, é dança. Você não está na vida real. Você está Uhum. simulando isso através de uma técnica, que é a técnica dos rasaboxes, que eu expliquei agora anteriormente, muito rapidamente, de forma bastante teórica, porque é um trabalho 100% prático. Uhum. 100% prático. Então você não. Né, o que eu acho que é importante agora é esclarecer a galera que está aqui de que não tem um binarismo, né? De que é o do bem ou do mal, e que essas coisas se opõem. Ou, por exemplo, o amor. O amor é super do bem. Alto lá, né? E o crime passional? Claro. Né? Calma lá, né? Devagar com o andor que o santo é de barro, né? Agora,
O crime passional, o cara que mata a esposa por amor, ele pode ter um amor torto, psicopático, mas ainda é amor. Por isso que chama crime passional. Então, né, calma aí, né? Então, a gente tem que entender as emoções sem o moralismo, sem esse conceito de bem e mal. É por isso que o Schechner quer que a gente sinta um gosto. Né? Olhar Isso. e constatar, não olhar e querer adaptar. Eu sou isso, é o que me veio ali. Agora eu entendi uma coisa muito interessante. Deixa eu falar uma coisa, nós já estamos faltando 10 minutos para acabar o nosso tempo. Você tem 10 minutos para falar das datas, do que vem pela frente, e eu queria falar justamente da parte que me cabe nessa história toda, porque o que realmente me interessou naquele material que você me mandou foi essa questão de que para qualquer um serve. A partir do momento de que 89% das pessoas que eu conheço, se não mais, não tem esse processamento todo das próprias emoções. Porque à medida que você materializa, que você exercita esses sentimentos, você muitas vezes, e ainda mais quando você interpreta os desenhos, as fotografias, você ali faz meio que uma ressonância magnética das suas emoções. E você, de repente, vai ter contato com coisas ali que você nem sabia que estavam em você. Né? A sua forma de expressar determinadas emoções vai mostrar que você não tinha noção, não tinha dimensão do quanto era aquilo. Porque são 3 oportunidades. Não é fácil você achar 3 coisas que representem uma emoção. Você vai ter que procurar dentro de você. E nisso você está exercitando e se acostumando com elas de maneira menos mitológica, né? Como se dor, tristeza fosse fatalista, fosse fatalidade, né? É interessantíssimo, gostei muito. É meio que uma terapia, né? Não tem meio, assim, a psicologia não usa isso? Usa, né? Porque é muito poderoso. Agora fale nos seus 9 minutos, 9 não, 8, porque eu vou encerrar. Tá bom. Mas agora que a gente falou da parte mais massiva, agora vem a parte mais prática. Uhum. Dá para navegar em velocidade de cruzeiro, né? Vamos lá. Você tem razão, o Richard Schechner, que é o cara, como eu falei, que traz esse método, né, essa prática para o Ocidente, ele ressalta o tempo todo que é para qualquer pessoa. Você não precisa ter experiência em dança, você não precisa ter experiência em teatro, você não precisa ter experiência em nada, você só precisa ter uma experiência, e essa a gente tem de sobra, a experiência de ter nascido, né? Que sentido? Essa experiência a gente tem de sobra. Né? E quanto mais maduro, mais experiência de ter nascido, né, Cléber? Mais sentimentos já teve, né? Cara, e é isso. Tanto que ele fala do acesso às emoções, a primeira vez que ele vai treinar os casaboxes, ele nem vai treinar com artistas. Ele vai treinar com executivos de Wall Street, com pessoas que trabalham na Bolsa de Valores de Nova York, com pessoas endurecidas, com pessoas que usam números. Ele quer saber se funciona essa bagaça toda. Então ele vai treinar lá com essas pessoas. E, funcionou. Humanizou a galera. Fez a galera acessar suas emoções de um jeito não psicológico. E é terapeutizante, sim, porque quando você usa outros gatilhos que são psicofísicos, você resgata memórias ancestrais. Né? Você resgata ações que você tinha esquecido, botado lá na lata do lixo. Atavismos, né? Do seu né? do seu inconsciente, exatamente. Que você nunca explorou, nunca iluminou, né? Isso, e que talvez você foi castrado em algum momento da sua vida e esqueceu aquele recurso, né? Esqueceu aquele recurso. Então, é por isso que a gente está aqui para divulgar o primeiro seminário internacional de Rasaboxes, que foi um PROAC que eu ganhei em nome da CIA Trilhas da Arte e Pesquisas Cênicas e que será realizado em parceria com o Grupo de Teatro Estrada de Indaiatuba. Atenção, galera! De 22 a 27 de janeiro de 2024, uma semana com vários tipos de oficina de Rasaboxes, palestras, lançamento de livro, coquetel, tudo de graça! Tudo de graça! É gratuito o seminário inteirinho. Vem a Michele Minick, vem a Joana Ribeiro, Ana Wiltgen, Ana Scar, Adriana Bonfatti,
vem Júlia Sarmento, vem Nara Kaiserman, vem Henrique Fontes. Olha, se eu for falar o nome de todo mundo que vem, eu vou cometer falhas aqui. Mas vem muita gente. Vem a Michelle Minick, que é a prosseguidora do Richard Schechner no mundo em relação aos Razaboxes. Ela é herdeira do legado dele. Vem várias professoras da UFRJ, da Unirio, da Cal, enfim, pessoas que são professoras lá na Universidade Federal do Ceará, do Rio Grande do Norte, para trazer o Razaboxes para Indaiatuba, na sede do Grupo Estrada. As palestras vão ser, que eu já estou sabendo que a Paloma me falou, vão ser lá no Piano, que é o Teatro do Piano, né, em Indaiatuba. E vai ter Razaboxes, que vai ser técnica para iniciante, técnica avançada para quem já fez comigo. Tem muita gente no estado de São Paulo inteirinho que já fez. Vai ter técnica de Razaboxes na palhaçaria, técnica de Razaboxes como dança, técnica de Razaboxes com dança africana, Kalaripayatty, que é a arte marcial indiana que deu origem ao Razaboxes com a Paula Ibanez. Vai ter palestra de como usar Razaboxes como direção teatral. Vai ter lançamento do livro, que é o livro da Michelle Minick, sobre o Razaboxes. Vai ter lançamento de livro, que é a versão do Natya Shastra em português, em primeiríssima mão, né? Vai estar sendo lançado no seminário também. Vai ter técnica de atuação em Razaboxes para cinema, para televisão, para comédia dell'arte, porque o Razaboxes ele serve também à composição musical. Você pode compor a partir de Razaboxes música, você pode compor coreografia, você pode aprender a atuar no audiovisual para Razaboxes. Ou seja, vai ter de tudo. Vai ter de tudo. Acompanhe a programação, porque vai ser babado fortíssimo esse seminário. E são só 20 vagas para todas as atividades, por conta do tamanho do espaço, exceto para as palestras e lançamento de livro. Certo. Sempre com coffee break, tudo certinho. Certo. E eu quero falar uma coisa. Eu tenho mais muita coisa para perguntar sobre isso. Então eu quero te falar que eu gostaria de falar mais uma vez com você sobre esse assunto. Porque, por exemplo, eu tenho muita vontade de ouvir de você como foi a prática da descoberta dentro da Razaboxes. Como foi falar, Kleber, eu aprendi tal coisa, na hora que eu fiz tal coisa, eu senti, veio uma coisa dentro de mim, que me veio tanta coisa. Como é que foi esse processo? Eu quero xeretar dentro de você. Eu quero saber que impacto isso teve dentro de você, como foi esse impacto. Eu queria que você narrasse isso, dando vários exemplos. Então, você tem mais alguma coisa para falar? Que você não pode deixar de falar agora. Não, só dizer para todo mundo aqui que você vai ser nosso assessor de imprensa maravilhoso, lindo, maravilhoso, que a gente está estabelecendo essa parceria, né? Já tem 2 semanas, 3 talvez, mas hoje lançamos a pedra fundamental. Eu estou muito honrada de você estar participando do time Razaboxes desse seminário. Muito obrigada! Eu quero também separar, que você é muito atarefada, né? Você vive para lá e para cá, que nem a gente ficou uma semana quase sem se falar, porque você estava em turnê. Mas eu quero um dia que você estiver de férias. Estava viajando a trabalho. Então, mas eu queria um dia que você estiver de férias, a gente sente para beber e conversar. Você vai ver essa xeretice aqui o seminário. ao quadrado. Tá bom? Não quero eu quero sentar, beber e conversar. Entendeu? Olha, Sim, durante o seminário a gente pode, porque vão ser 7 noites. Vamos sim. Sim, vamos celebrar de forma dionisíaca. Hoje a gente está aqui no Apolíneo e depois a gente vai para o Dionisíaco. Isso. O Ney Zanak escreveu que a gente vai abrir um portal de conhecimento com essa nova live, porque falar da experiência é bem importante. Eu só descrevi o que mas eu não falei do... Então eu quero fazer logo alguma coisa dessa com você. Eu quero dar um tempo, porque as coisas aqui são assim. Essa hora é a melhor hora para fazer live, porém é a mais concorrida. Então as pessoas fazem que nem borboleta. Eles passam aqui, passam ali, pode ver que oscila, sobe e desce, sobe e desce. Só que como eu deixo gravado, as pessoas voltam. Então eu quero dar um tempo para um contingente suficiente absorver isso, aí a gente faz a segunda parte, antes do ano que vem, com certeza. Eu espero fazer isso talvez no meio de novembro, começo de dezembro. Eu acho que a gente pode tentar fazer isso. Vamos ver como é que anda a carruagem. Então, gente, super muito obrigado
pelo seu tempo, por tudo que você está dividindo com a gente e por ter feito esse projeto tão legal, porque isso vai beneficiar muita gente, eu tenho certeza. Isso é muito, muito, muito bacana. E eu É, quero agradecer a você, a todas as pessoas que nos acompanharam e dizer que daqui a pouquinho isso vai estar lá. Eu só preciso dar uma trabalhada na capa, fazer um resumo da conversa e jogar o vídeo para cima. Então, se você assistiu só um pedaço, logo, logo está lá inteirinho para você. Nós temos menos de um minuto. Juliana, amor eterno.